Olá, minhas amigas criativas! Animada para a primeira aula do ano de 2023? Confesso que eu estou animadíssima e preparei peças maravilhosas para a volta às aulas. Para começar para esse vídeo, separei uma peça indispensável. Olha que linda! É essa bolsinha, tá? Um porta-lápis que dá para colocar no caderno, tanto no caderno pequeno, ó, e no caderno grande também. Isso com o mesmo molde, as mesmas medidas. E além disso, nesse vídeo, vou ensinar também duas formas de fazer acabamento nessa peça. E para ficar assim, perfeito, um acabamento fácil e perfeito, coisas de profissional mesmo. Se você gostou, tem dúvida, quer aprender mais, quer perguntar alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu respondo todas as perguntas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Dalva Ferres, artesã e professora criativa. Tenho o prazer de vir aqui ensinar um pouquinho do que eu sei. Tenho certeza que tem muita gente querendo aprender um pouco. E não se esqueça também, olha, de curtir, compartilhar com pessoas para que queira aprender junto com a gente, tá? Tem muitas pessoas que querem aprender, então compartilhe. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá joia? Então, vamos direto para o passo a passo. Para essa peça, você vai precisar de um tecido medindo 20 centímetros por 25, um forro com essas mesmas medidas, 20 centímetros por 25, um zíper, um cursor, tá? O zíper medindo 21 centímetros. Já coloquei o meu cursor aqui, que a gente vai utilizar o zíper assim, fechado, tá? 4 pedacinhos de tecido, medindo 3 por 4, olha, 4 pedacinhos, a gente vai fazer o acabamento do zíper. E um elástico com 25 centímetros por 1,5, tá? Eu sugiro esse daqui para não ficar marcando muito no caderno. A minha peça aqui já está estruturada com uma manta, tá vendo? Mas se você preferir colocar aqui um acoplado, uma entretela, um TNT, beleza. Pode também ficar sem estrutura nenhuma, se você preferir, ok? Então, vamos começar preparando o zíper. Coloca o zíper, dentinho para cima, lado direito do tecido com o direito do zíper. E aqui a mesma coisa, lado direito com o avesso, ó. Vamos fazer assim, passar uma costura, fazer tipo um sanduíche com o zíper, ok? Colocamos o tecido para cima e fazemos uma costurinha aqui em cima, fazendo um acabamento legal. Puxamos bem o tecido para cima. E repetimos a mesma operação do outro lado, ó. Então, o zíper vai ter esse mesmo acabamento de um lado e do outro, ok? Agora, vamos colocar ele, o lado direito do zíper, em contato com o direito do tecido, tá? Lembrando, se o tecido seu tiver pé, tiver um desenho, uma posição para o desenho da estampa, lembrando que o zíper tem que estar fechando para cima na hora de colocá-lo aqui, ok? Vamos lá. Desce o zíper. Encostamos aqui e faz direito do zíper com direito do tecido. Meninas, não esqueçam de curtir e compartilhar com mais pessoas, para ter mais pessoas aprendendo junto com a gente, tá joia? Dúvidas, deixe no comentário e eu respondo todos os comentários, tá? E ó, lado direito, em contato aqui com o outro lado, lado direito zíper, fazemos a mesma operação do outro lado.
Agora vamos pegar o forro para colocar. Vamos colocar o forro em cima do zíper, tá? Em cima do zíper. Vamos fazer isso dos dois lados, tá, meninas? Agora vamos pegar, ó, a outra ponta do forro e jogamos em cima da outra beirada do zíper. Passamos a costura. Lembrando de dar um retrocessozinho no início e no fim, tá? Sempre lembrando de dar um retrocesso no início e no fim. Vai ficar exatamente assim, olha. O forro de um lado, o forro aqui de um lado e a manta do outro lado. Dessa forma aqui mesmo que vai ficar. Vamos aproveitar pra gente marcar o meio da nossa peça. Vamos fazer assim. Ó, encaixamos costura com costura, direitinho. A gente medir aqui e aqui. Vamos medir de que forma? Assim, dando um piquezinho aqui, meninas, ó. Fazemos isso dos dois lados. Que a gente precisa de saber aonde é o meio. Tanto pra gente colocar o elástico, como pra peça ficar bem alinhada. Vamos abrir a nossa peça com zíper. Vamos virar a nossa peça. Olha como é que esse acabamento aqui é muito fácil para fazer. Vocês vão gostar. Ó, então vamos colocar o meio da nossa peça encaixando aqui no pique que a gente já colocou. Ó, assim. Ó. E vamos fazer uma costura bem na beiradinha, tá? Não é um pé de máquina, não. Bem na beiradinha. Tendo cuidado para pegar todos os detalhes da peça, sabe? Costurar todos os paninhos. Bem na beiradinha, tá? Dando um retrocesso. Eu sempre gosto de dar um retrocesso. Fazemos isso dos dois lados. Ó, acertamos aqui, ó, os excessos de linha. Tá? Aqui tem que ficar na beiradinha, tá? É isso mesmo. Fazendo a costurinha por fora, bem na beiradinha. Vamos fazer isso do outro lado também, tá? Colocar o nosso elástico aqui atrás, no meio certinho da peça. Meninas, deixa um comentário para ver se vocês estão gostando dessa primeira aula do ano. O que mais vocês querem aprender? Que tá difícil? O que você tá achando? Ó, bem na beiradinha também. Agora, colocamos a nossa peça do lado avesso, tá? Assim. Acertamos bem os cantinhos, tá? 4 cantos. Olha, com a nossa peça viradinha, com os cantinhos todo bonitinho, tá? Acerte bem, tá, meninas? Muito importante essa etapa aqui, tá? De acertar bem os cantinhos. Agora, vamos passar uma costurinha de um lado e do outro. Só que agora já é uma costurinha um pouco mais larguinha, tá? Não é tão na beiradinha.
Fazendo essa costura um pouco mais larga, nós vamos fazer o acabamento todinho. Não vai ficar nada pra fora. Deu no retrocesso. Vai ficar um acabamento perfeito. Certeza que vocês vão gostar. Você também poderia ter colocado a costura pro lado de dentro, a primeira costura, e feito o acabamento com viés. Esse aqui eu estou ensinando uma forma sem o viés, tá? Mas poderia sim. E olha como ficou a nossa peça prontinha. Olha que acabamento perfeito. Olha, o elástico bonitinho. Que acabamento perfeito. Prontas, meninas, para aprender a próxima aula? Para essa próxima aula, não. Para aprender a outra forma de fazer esse mesmo estojinho, você vai precisar exatamente dos mesmos materiais, tá? Ó, a manta, o tecido principal, o forro, todos medindo 20 centímetros por 25, um zíper de 21 centímetros com cursor, o zíper tem que estar fechado, igualzinho na outra peça, os pedacinhos de tecido pra gente fazer o acabamento com as mesmas medidas, tá? E um elástico de 25 centímetros por 1,5. A mesma coisa, tá? Eu já estruturei aqui a minha peça, o meu tecido principal com a manta, tá? Lembrando que pode ser manta R1, R2, pode ser também o acoplado, o feltro, uma entretela, ou até mesmo deixar sem estruturar, tá joia? Já preparei o meu zíper da mesma forma que eu fiz com a peça anterior e vamos colocar, ó, o lado direito do zíper encostando com o direito do tecido. Fazemos aqui do outro lado também, da mesma forma. Apertando aqui, ó, a beiradinha da bolsinha pra ficar igual, tá? Todos os detalhes faz diferença no final. Agora eu vou medir o meio, faço isso dos dois lados. Esse aqui, como ele é um pouco diferente, vamos fazer o quê? Pegar o nosso forro e dividi-lo ao meio, tá? Mas é a mesma medida, certo? Vamos dividi-lo ao meio. Podemos até fazer uma costurinha já de uma vez, deixando um pedacinho aqui ao meio, tá? Já podemos fazer isso. Pode fazer uma costura bem na beirada, tá? Não precisa ser costura grande, não. Deixa no meio uma abertura de uns 4 centímetros para facilitar a virar a nossa peça. Retrocesso no início e no final, sempre. Não se esqueçam. Vamos colocar agora, encostar o forro em cima do zíper, tá? A parte do avesso do forro vai ficar para fora, tá? Na forma que esteja virada pra você, tá vendo? Ó, a emenda. E... mesma forma, ó. Zíper,
forro em cima do zíper. Até agora, a única coisa diferente que foi feito foi que nós dividimos o forro aqui. O resto é tudo a mesma coisa. Agora, aonde nós marcamos o meio da peça, vamos introduzir o nosso elástico, tá? Vamos prender ele na beiradinha, de um lado e do outro, hein? Cuidado pro elástico não ficar torcido, tá? A gente entra com ele. Colocamos aqui na outra marcação que já foi feita. Menino, o que vocês estão achando? Qual a melhor forma de fazer? Primeiro jeito ou o segundo? Agora aqui, onde foi marcado, onde tá o elástico, vamos colocar o meio do zíper encostadinho, tá? Vou prender aqui, ó, só para poder facilitar. Fazemos a mesma coisa do outro lado. Pegamos o forro, ó, abrimos ele, o meio dele, que é essa costura, também centralizada aqui com o meio, vai ficar assim. Ó. E vamos passar uma costurinha aqui por cima, prendendo todos os pedaços, tá? Todas as partes dos tecidos. Fazemos isso de um lado e do outro. Faz uma costurinha com pé de máquina, tá? Não é pra fazer na beiradinha igual a primeira peça, não. Um pezinho de máquina. O outro lado também, ó. O meio da peça com o meio da bolsinha. Abrimos bem o forro. Deixamos assim. E vamos passar uma costurinha prendendo todos os pedaços. Costurinha mais profunda um pouco, dando retrocesso. Olha, falhou um pouquinho aqui, tá vendo? Por isso a gente tem que ter cuidado. A costurinha tem que ser um pouquinho mais profunda. Tudo certo. Cortamos as pontinhas. Abrimos o zíper e viramos a nossa peça. Viramos a peça, acertamos os cantinhos direitinho, tá? Não pode esquecer de acertar esses cantinhos. Deixar bem bonitinho para o acabamento ficar perfeito. Agora, a gente pega aqui esse forro que está em aberto e vamos fazer uma costurinha na beiradinha, tá? De preferência com a linha da mesma cor, tá? Do forro. Pode ser feito também o fechamento dessa abertura na mão, com ponto invisível, mas eu vou fazer na máquina mesmo, tá? E a nossa peça já está pronta, uma outra forma de acabamento. Diz aí, deixa aí nos comentários para mim saber qual forma de acabamento vocês acharam melhor. Olha, essa daqui, como foi feito de uma forma diferente, ela fica um pouquinho maior, fica 1 centímetro maior, mas olha, fica as duas perfeita, fica linda. Deixe nos comentários qual peça, qual acabamento você preferiu. E aí, meninas, o que acharam dessa aula de hoje? Achou fácil? Achou difícil? Não se esqueçam, tá? Deixe os seus comentários, eu quero ouvir comentários,
deixe sua curtida, ó. Isso ajuda muito o nosso canal. Eu, particularmente, amei os duas, tanto o feminino quanto o masculino. São peças lindas, peças fáceis, fáceis de vender, excelente para presentear, tá? Não sei se eu falei, tem também o meu grupo do Facebook, gente. É um grupo muito bom. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Lá eu ensino outros tipos de aula. Peço dicas, vocês podem dar opinião, é mais fácil para eu poder explicar muita coisa e tirar dúvidas. Tenho certeza que você também vai gostar. Então, vamos direto para o nosso grupo, vamos colocar em prática tudo que aprendeu hoje, tá joia? E até a próxima aula!